Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 20 de janeiro de 2023. Primeiramente, eu gostaria de fazer um esclarecimento que eu tive um problema no meu computador e por isso estou atrasado na postagem no nosso canal no YouTube das duas últimas pregações, mas nós estamos providenciando a postagem e acredito que ainda hoje nós teremos postado até às 23h59. Além disso, como leitura preparatória para a nossa reflexão de hoje, nós vamos ler do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 3º a 7º. É a passagem em que a mulher Maria, de Betânia, não a cantora nossa brasileira, ela usa um perfume caro para ungir Jesus. E alguns que presenciaram esse acontecimento censuram, criticam essa mulher. E nós veremos uma frase muito interessante e emblemática que Jesus nos deixou, que é o ponto central desse episódio, dessa passagem. Então, está em Marcos, capítulo 14, versículos 3º a 7º, mas também está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 6º a 13, e no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 1º a 8º. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, caro, e, quebrando o vaso de alabastro, o derramou sobre sua cabeça. Alguns, porém, estavam indignados entre si, dizendo: para que ocorreu este desperdício de unguento? Pois este unguento podia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. E a censuravam. Jesus disse: deixai-a. Por que dais trabalho a ela? Praticou uma boa obra para comigo. Pois sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim não tendes sempre. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudar as Tuas verdades, as Tuas lições, os Teus exemplos, provindos diretamente do nosso Pai Celestial, Deus, Criador de todas as coisas, e antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção. Pedimos que estejamos em condições de assimilar da melhor forma tudo que nos será trazido hoje e pedimos também permissão para iniciar a pregação. Que assim seja. Meus irmãos, é muito interessante essa passagem porque Jesus não jogou palavras ao vento. Ele não dizia por acaso, por coincidência,
por espirituosidade, né? Cabe aqui uma fala assim, assim. Não, Jesus é mestre por excelência. Ensina-nos a todo momento. E ele quis aproveitar acontecimentos, fatos, atos de pessoas para deixar lições. Muitas vezes ele falava até mesmo com seu silêncio. E nesse episódio, João, por exemplo, que nós não lemos, nós lemos o episódio narrado por Marcos. Mas João, ele tem uma outra narrativa. Lógico, né? Nós, quando vamos descrever um acontecimento, narrar um fato, nós colocamos, cada um de nós coloca um detalhe que chamou mais a nossa atenção, algo que nós consideramos mais importante, e também, às vezes, né, colocamos algo que nós interpretamos como tendo ocorrido, como sendo da forma que nós vimos, que nós entendemos. Por isso que, às vezes, uma mesma notícia, um mesmo fato, é narrado de formas diversas, dependendo de quem transmite aquela informação. Isso é por causa da individualidade, né, da interpretação, da visão, do conceito de vida, de mundo, de pessoas que cada um de nós tem. Então, Marcos narrou dessa forma que nós acabamos de ler. E João, eu vou pedir licença para ler aqui, João 12, do versículo 1 ao versículo 8. Diz João: assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus veio para Betânia, onde estava Lázaro, a quem Jesus ergueu dentre os mortos. Então fizeram ali um jantar para ele. Marta servia, e Lázaro era um dos que estava reclinado à mesa com ele. Então Maria, aí aqui já dá para a gente identificar, inclusive, essa Maria de Betânia é Maria, irmã de Lázaro, Maria, irmã de Marta. Maria tomando uma litra de unguento de nardo puro, caro. Aqui João fala que ela ungiu os pés de Jesus. Marcos diz que ela derramou também sobre a cabeça de Jesus. Quer dizer, ela usou aquele perfume, aquele nardo, né, aquele unguento, em Jesus. Ela gastou o vidro de perfume todo, né, o recipiente todo. E era, né, um perfume caro à época. Né? Eu não vou citar aqui hoje, né, perfumes que a gente poderia comparar, mas vou citar um famoso aí que as mulheres conhecem muito, né? Um Chanel número 5 aí, Elixir, né? Que é concentrado e tal, um vidrinho de 30 ml custa mais de R$1.000, enfim, né? Maria tinha um perfume, né, muito caro, muito bom, né? E não ficou fazendo, né, economia. Vou colocar só um pouquinho aqui, né, para demonstrar a minha admiração, né, o meu respeito, o meu amor, a minha devoção a Jesus. Não. Nós vemos, meus irmãos, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, características pessoais. Inclusive eu falei na última pregação, isso é conhecido, né? Algumas características que a gente percebe nos discípulos, né? A impetuosidade de Pedro, né? A extroversão de João e Tiago, né? Que eram conhecidos como os irmãos Trovão, irmãos Boanerges, né? Jovens, agitados, né? E outras pessoas também que tinham algumas características, né, singulares,
E nós vemos aqui Maria, tanto era essa devoção total, digamos assim, que naquele episódio em que Marta, sua irmã, reclama com Jesus, é exatamente por isso. Ela amava tanto Jesus que ela esquecia até se tinha que fazer comida, se tinha que arrumar a casa. A atenção, o coração dela estava voltado para ficar ali, perto de Jesus, né? Recebendo todos os ensinamentos. Então, digamos, ela era exagerada, né? nessa dedicação, nessa devoção. Marta já tinha uma outra forma de mostrar a sua dedicação e seu amor. Ela ficava preocupada em servir, né? Em agradar Jesus. Como muitas donas de casa, muitas mulheres, né? Vai receber uma visita, vai preparar alguma coisa saborosa, né? A sua especialidade. Eu vou fazer aquele prato, então, é o prato que eu sei fazer melhor, né? Ou aquele doce, né? Então, era a característica de Marta. Maria já era diferente. Mas ela era tão devotada ao Cristo que as pessoas viram ela gastando um vidro inteiro de um perfume caríssimo. Gente, que exagero. Em vez de botar... hoje, com esses perfumes que tem borrifador, né? Em vez de dar 2 borrifadas só, né? Para que usar o perfume inteiro? Né? Então, criticaram e ainda disseram, por que não, já que ela não queria para si esse perfume, por que não vendeu, né, um perfume caro e fez caridade com os pobres? E aí João, meus irmãos, ele narra um pouco diferente. Primeiro ele diz, não foi, né, no cabelo, ele talvez não tenha visto que primeiro ela usou, né, nos cabelos de Jesus. Ele viu nos pés. Então ele registrou aqui, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos os pés dele. A casa encheu-se do aroma do unguento. Quer dizer, o perfume era tão bom e tão forte, digamos assim, que ficou a casa toda com aquele cheiro, aquele perfume maravilhoso. E aí, vejamos, Marcos diz que alguns, porém, estavam indignados entre si, dizendo, para que ocorreu esse desperdício de unguento? Já João diz, Judas Iscariotes, esse que nós conhecemos como o discípulo que traiu, né, Jesus, Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava prestes a entregá-lo. Então, vejamos, né? Olha que detalhes que João destaca. Diz, aí ele já atribui uma fala a Judas especificamente, e não a alguns que estavam ali e que começaram a murmurar, né, a falar entre si lá, nossa, que desperdício, para que isso? Né? Podia vender e com dinheiro ajudar os pobres e tal. João já diz que Judas, ele prestou atenção no que Judas falou. Um dos seus discípulos que estava prestes a entregá-lo diz, e talvez Judas tenha sido, inclusive, o primeiro a dizer isso, e aí depois as outras pessoas continuaram, né, concordando com Judas. Por que este unguento não foi vendido por 300 denários? Olha aí, Judas sabia o preço do perfume. Ele sabia o preço do perfume. Por que este unguento não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? E aí João ainda acrescenta, ele disse isso não porque se importasse com os pobres, meus irmãos, mas porque era ladrão, palavras de João. E estando com ele a bolsa de dinheiro, carregava o que era lançado nela. Quer dizer, ele falou com todas as letras aqui. Judas não estava preocupado em ajudar os pobres. Ele queria que Maria vendesse esse perfume, esse vidro, né, esse vaso de perfume, pegasse o dinheiro e desse para eles administrarem em nome da caridade.
E João já antecipou. Muito provavelmente ele se aproveitaria desse dinheiro. Porque, como João diz aqui, ele tinha mania de fazer isso. Era comum, era um hábito. Então ele diz aqui, ele disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão e estando com ele a bolsa de dinheiro, quer dizer, ele era o tesoureiro do grupo todo ali de apóstolos, né? Estando com ele a bolsa de dinheiro, carregava o que era lançado nela. Então, meus irmãos, só que aí termina João a narrativa. Então Jesus disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim não tendes sempre. Então, essa frase é a que a gente comumente, né, conhece, costumeiramente conhece. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Marcos acrescenta aqui um detalhe que Jesus teria dito. Pois sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Em algumas traduções está, podeis fazer-lhes caridade. Ou seja, Jesus disse que sempre houve, sempre há e sempre haverá pobres. Mas aí vem um questionamento. Será que Jesus estava se referindo somente à pobreza material, de recursos financeiros, de dinheiro? Ou estava se referindo a mais algum tipo de pobreza, além da pobreza material, financeira, né? Vamos ver o que Vinícius, no maravilhoso livro Em Torno do Mestre, tem a dizer sobre pobreza no mundo de expiações e provas. Capítulo intitulado A Indigência Humana. Livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, capítulo intitulado A Indigência Humana. Dizem que no mundo há pobres e ricos. A verdade, porém, é que só de pobres se compõe a humanidade. Então, Vinícius já começa dizendo, algumas pessoas dizem que há pobres e há ricos. Existem pessoas pobres, existem pessoas ricas. Ele, Vinícius, afirma, a verdade, porém, é que só de pobres se compõe a humanidade. Ou seja, ele está dizendo, todos nós aqui na Terra somos pobres. Ricos? Onde estão eles? Rico, na definição de Vinícius, é aquele que de nada carece. Rico é aquele que de nada carece. Ou seja, não precisa de nada. Rico deve ser o que se acha provido abundantemente de tudo que faz a vida feliz, que proporciona a alegria de viver. Rico é o que está satisfeito, experimentando pleno contentamento, completa satisfação. Rico, finalmente, é o que possui não só o que lhe basta, porém muito mais, a superabundância de todos os bens. Então, rico, na definição de Vinícius, não é somente aquele que tem muitos bens, que tem muito dinheiro, né? E que leva uma vida num nível, num patamar, né? Que suscita, inclusive, inveja em muitos. Né? Ah, eu queria ser rico como fulano, eu queria ter o dinheiro, eu queria ter a casa, eu queria ter o carro, eu queria viajar como fulano viaja. Enfim, muitos que nós consideramos ricos, no dizer, no entendimento de Vinícius, não são.
Porque para ele não é apenas ter muitos bens, ter muito dinheiro, é ter todos os bens, superabundantemente. E aí também entra uma outra questão. A que bens Vinícius se refere? Será que são esses bens que suscitam inveja em nós outros? Ah, eu queria ter aquele relógio, eu queria ter aquele perfume caríssimo, eu queria ter, né, aquela roupa, aquele sapato, aquele computador, aqueles óculos, aquele apartamento, aquela casa, aquele carro, aquele isso, aquele aquilo, enfim. Diz Vinícius, onde se encontra esse rico no meio em que vivemos? Esse que tem todos os bens de forma superabundante. Aí ele diz mais, há os que têm dinheiro, mas não têm saúde. Logo, carecem de saúde. E quem carece de alguma coisa não é rico. Além dos pobres de saúde, que são todos os homens, diz ele, visto como não há ninguém isento deste ou daquele achaque, quem de nós é imune a todas as doenças, a todas as enfermidades? Não há ninguém isento deste ou daquele achaque, desta ou daquela mazela física ou moral. Há os pobres de paz, os pobres de inteligência, os pobres de ideais, os pobres de caráter, os pobres de vontade, os pobres de esperança e de fé. Enfim, os pobres de amor, que dentre todos são os mais desgraçados. Onde, portanto, os ricos? Ricos de quê? De orgulho? De ambição? De cobiças e desejos? De ciúmes, rivalidades, inveja? Pois tudo isso é indício seguro de pobreza, de miséria moral. De tais ricos, sim, o mundo está repleto. Fato curioso, só os pobres de dinheiro fazem praça da sua pobreza. Nós aqui no Brasil, né, temos uma quantidade, um contingente populacional de pessoas pobres, miseráveis e abaixo da linha da miséria, algo assim, estarrecedor. Assim como em diversos outros países. Mas aqui no nosso Brasil nós temos, né? E é verdade isso que Vinícius fala. Só os pobres de dinheiro fazem praça da sua pobreza. Quer dizer, nós aqui fazemos piada. Nós brasileiros somos conhecidos, inclusive, internacionalmente. Um povo alegre, divertido, né? Que tudo tá bom sempre. E a gente faz piada com a própria desgraça. Não é verdade? Então é isso que Vinícius está dizendo aqui. Mas isso é comum aos pobres. Pobres de dinheiro. Os demais, diz Vinícius, quando não ignoram, ocultam a carestia em que vivem. Então, os pobres de dinheiro não se importam muito com o estado de pobreza. Não que não queiram sair dessa pobreza, não queiram mudar, não queiram pedir ajuda, né, buscar. Não é nada disso que o Vinícius está falando. Eles não se importam no sentido de nós quando temos alguma carestia, né, alguma necessidade, alguma carência, alguma pobreza que não é a de dinheiro, nós temos, na maioria das vezes, vergonha de expor essa necessidade, essa fraqueza, né?
Então, a gente camufla, a gente esconde, a gente finge que não está com aquela carência, aquela necessidade, aquela pobreza. Pode ser do que for, né? O pobre de dinheiro, como diz Vinícius, ele até faz piada, né? Leva com bom humor, muitas vezes. Repetindo, os demais, quando não ignoram que muitos de nós estamos pobres de determinadas circunstâncias, determinados fatores, de determinados elementos, né, da vida, seja sentimento, né, seja saúde mesmo, e muitas vezes a gente nem sabe, né, quantos de nós estamos em desequilíbrio emocional, desequilíbrio psicológico, e além de não nos darmos conta, quando algum amigo vem nos avisar, algum familiar, você está precisando de ajuda, você está precisando de tratamento, está precisando se cuidar, se tratar, a gente fica revoltado, fica zangado, fica indignado com essa pessoa, corta relações. Quem é você para falar isso? Você é médico? Você é psicólogo? Você é psiquiatra? Então a gente às vezes enxota a pessoa, afasta a pessoa, e a pessoa está querendo ajudar. Mas a gente, como diz Vinícius aqui, a gente ignora que a gente está precisando de ajuda, que a gente está com alguma carência, com alguma necessidade, com alguma pobreza, com algum desequilíbrio, com alguma fraqueza. É verdade ou não é? Então, diz Vinícius aqui, os demais, quando não ignoram, ocultam a carestia em que vivem. E se alguém lhes chama a atenção, olha aí, e se alguém lhes chama a atenção para o caso, revoltam-se, pois se dizem ricos do que não possuem. Quer dizer, a gente não admite que a gente tem aquela deficiência, aquela pobreza, aquela necessidade. Eu não. Você está falando besteira, você não sabe o que você está falando. Eu não sou nada disso, pelo contrário. Né? Então, é o orgulho, meus irmãos. E os detentores, diz Vinícius, de cabedais? Acaso as temporalidades serão, de fato, expressão de riqueza? Ouro, prata, fazendas, a quem pertencem? Como se denomina seu legítimo proprietário? Quem garante e mantém o direito de propriedade sobre os bens terrenos? E aí, quem já teve oportunidade de ler as obras de André Luiz ou participar de reunião mediúnica, principalmente de desobsessão, pode testemunhar, né, lembrar que quantos não são os espíritos, como está narrado nas obras de André Luiz, e para quem já participou de reuniões mediúnicas, especialmente as de desobsessão, quantos não são os espíritos que comparecem e reclamam, querem que alguma providência seja tomada porque estão se apropriando dos meus bens, estão dilapidando o meu patrimônio, eu não aceito, eu não permito, eu isso, eu aquilo, invasores, intrusos, no seu... Enfim, o espírito desencarnado. O espírito desencarnado. E aí, o dialogador, né, o doutrinador, tem que conversar com todo um tato, um cuidado, porque às vezes esse espírito não se deu conta nem de que desencarnou ainda. E está reclamando que os familiares, os parentes ou outras pessoas estão se apropriando porque morreu e às vezes não deixou herdeiros, né? E aí invadiram lá o terreno, o prédio, né? O imóvel. Estão se apropriando do meu bem. Chegam, né? Gritando, blasfemando, vociferando, revoltados, raivosos, querendo que alguém tome alguma atitude.
muitas vezes pedindo, exigindo, querendo polícia. Cadê a polícia? Cadê o juiz para... Meus irmãos, o espírito desencarnado. Então, é isso que Vinícius está dizendo aqui, ó. Acaso as temporalidades serão de fato expressão de riqueza? Ouro, prata, fazendas, a quem pertencem? Como se denomina seu legítimo proprietário? E às vezes o espírito ainda chega na reunião em tese, né? Ele está achando que ele está com um documento nas mãos. Olha aqui a escritura. Vocês estão vendo a escritura aqui do meu terreno, da minha fazenda, da minha casa? E somos nós, muitas vezes. Né? Somos nós. Como dizia, né? Alguém, que eu não estou lembrando agora quem, mas morreu, mas não desencarnou. Né? Está preso aqui às circunstâncias da vida de encarnados, apesar de já estar desencarnado. Quem garante e mantém o direito de propriedade sobre os bens terrenos? Pergunta Vinícius. Na instabilidade e na insegurança de tal posse está outra forma de pobreza peculiar aos indevidamente chamados ricos. Olha aí, até os ricos, que nós consideramos ricos, Vinícius está dizendo, são pobres. Chico Xavier, uma vez, quando ele foi alertado, né, sobre uma pessoa que era muito rica, muito endinheirada e tal, né, e alguém foi reclamar com Chico por causa do tipo de vida que a pessoa estava levando, as atitudes, né? E, Chico, o que você tem a dizer sobre isso? Ele, meu irmão, ele é tão pobre, essa pessoa é tão pobre, que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro. Então é exatamente isso que Vinícius está falando aqui, né? Na instabilidade e na insegurança de tal posse está outra forma de pobreza peculiar aos indevidamente chamados ricos. Riqueza que a traça rói, que o ladrão rouba, que o tempo consome e que a morte a todos arrebata. Não é riqueza, é miragem, é ilusão. E é verdade, né? Quem se acha muito rico, muito poderoso, porque tem, né, uma fortuna, aí sai na revista Forbes, né? Os 10 mais, os 50 mais, os 100 mais ricos do planeta. Aí tal, o nome lá, né, o nome da pessoa. Aí a pessoa compra a edição da Forbes, olha meu nome aqui, eu sou um dos 100 mais, eu sou um dos 50 mais, eu sou um dos 10 mais ricos do mundo. E chega do outro lado, não vai levar nada disso. Lá vai ser mais um. Igual a todo mundo. Não vai ter privilégio, não vai ter tapete vermelho, não vai ganhar prêmio, nem, né, ter seu nome colocado numa placa, numa instituição, e nada disso. Como disse Célia Lúcius uma vez, né? Lá não serão perguntados, né, quais títulos, quantos bens, né, e quantas joias, quantos tesouros tiveste, mas sim quantas lágrimas secaste, né? Quantas pessoas você ajudou, né? Tu ajudaste. Quantas mães consolaste. Então, esse tipo de bem, de tesouro, é que a gente tem que... Jesus já nos tinha alertado sobre isso. Não procureis ajuntar, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, né, o ladrão, a ferrugem consomem, roubam, né? Mas sim, ajuntai tesouros nos céus. Esse que, se a gente tivesse sido rico ou pobre aqui, não faz diferença.
é o tesouro da caridade, do amor. Por isso que eu citei na última pregação. Exemplo maravilhoso. São Camilo de Leles. Foi um pecador, assim como muitos de nós somos, mas num dado momento da sua vida, resolveu dar uma guinada. Guinada de 180 graus. Estava indo para um lado e resolveu ir para o outro. Foi simplesmente o fundador da Cruz Vermelha. E eu até esqueci de citar, ele também é considerado um dos primeiros, né, um dos vanguardistas, precursores dos cuidados dos hospitais veterinários, meus irmãos, porque uma vez ele socorreu, né, como eu falei na pregação passada, ele se feriu, ele era um ex-mercenário, né, ele se alistava em tudo quanto era exército, que pagasse uma quantia boa, um soldo bom, né? E aí, não interessa se ele já tinha guerreado a favor daquele reino, daquele império, daquele grupo, daquele povoado, se o adversário estivesse pagando melhor agora, ele se alistava no exército inimigo. Ele não tinha drama de consciência em relação a eu estou lutando pelo mesmo povoado, grupo, nação, império, né, que eu já lutei antes, né, a favor também. Não. Ele lutava a favor, lutava contra, não estava nem aí. O negócio dele era receber o soldo e quem pagasse melhor. Aí ele se feriu numa dessas lutas, só que a ferida não sarava, só se agravava, piorava, ele estava quase a ponto de perder a perna. E ele uma vez encontrou um bezerrinho, que estava com uma ferida na pata também. E ele falou, esses seres também são seres de Deus, são criaturas do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já tive uma ferida e sei o que é ser ajudado, né, por alguém e poder voltar a andar, né, e tal. Então, esse serzinho também merece o nosso acolhimento, o nosso tratamento, o nosso cuidado. E curou o bezerrinho que estava com uma ferida, um problema, né, um machucado ali na pata. Então, olha que maravilha, né? Nós nem sabemos disso, né? São relatos que, se nós não buscarmos, muitas vezes, não chegam até nós, principalmente nós espíritas, né? Porque esse livro, por exemplo, em que está esse relato, é um livro católico, e muitos de nós temos preconceito, não é verdade? Então, voltando aqui, né? A caridade, aí sim, meus irmãos, essa é a riqueza, né, que nós devemos ter, desenvolver, multiplicar, né? Então, riqueza que a traça rói, diz Vinícius, que o ladrão rouba, que o tempo consome e que a morte a todos arrebata, não é riqueza. É miragem, é ilusão. Por quê? Porque saiu daqui da terra, acabou. Não vai levar nada. A gente passa um período usando isso, né? Uma concessão divina para quem tem essa riqueza material, para usar bem, como está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Utilidade providencial da riqueza. Missão do homem inteligente, né, e rico na terra. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente acha que é para a gente ter tudo do bom e do melhor, né, usufruir da vida, né? E será? Quando a gente faz aquela apostazinha para ganhar na Mega Sena, né? Ó, se eu ganhar, eu vou ajudar muita gente, né? Vou fazer muita caridade e tal. E às vezes não ganha a Mega Sena, mas ganha uma quina, ganha uma quadra. Não ganha aquele prêmio da Mega da Virada, mas ganha alguma coisa, já ganhou. E lembra de fazer caridade? Ah, mas eu ganhei muito pouco dessa vez. Sempre tem uma desculpa. Eu estava precisando desse dinheirinho, né, para acertar aquilo e tal. Quer dizer, a gente quer, né, e faz promessas e tal, né, para Deus, para a espiritualidade, para os santos, que eu possa ganhar na Mega Sena, Senhor. E às vezes Deus concede, só que a gente esquece da promessa, né? Eu vou ajudar muita gente,
vou ajudar minha família, meus parentes, né? Vou ajudar todas as instituições de caridade, vou fundar uma instituição. Ué, fulano, você não disse que ia fundar? Não, calma, calma, eu estou ainda, né, planejando e tal, mas eu vou, aí o dinheiro acaba e a gente não faz nada. E aí? Né? Então, quer dizer, é de fato uma ilusão. De que serve, diz Vinícius, aos pobres de inteligência a posse ilusória do dinheiro? Olha aí. Pessoa que tem o dinheiro e poderia, se tivesse uma boa vontade, uma caridade, ser, né, agraciado com a inteligência para fazer uma obra maravilhosa, ter uma ideia brilhante, né? Mas não, o egoísmo faz o quê? Embota a gente, né? De que serve aos pobres de inteligência a posse ilusória do dinheiro? E aos pobres de sentimento? Pergunta Vinícius. E aos que nem sequer possuem a si próprios? Meus irmãos, tem gente que tem tudo na vida. Dinheiro, uma família maravilhosa, inteligência. Mas a pessoa não se ama. Não está satisfeita com nada. Nada basta. Nada é o suficiente. E a gente vê até algumas dessas pessoas, muitas vezes, famosas, ricas, bonitas, saudáveis, se suicidarem. Se suicidarem. Então nós vemos artistas famosos, bonitos, cantores, né, músicos, pessoas aí do mundo, né, da arte, da fama, um monte de gente querendo ser o que essas pessoas são. Uma família linda, maravilhosa, esposa, né, se é um homem ou uma mulher com um marido, filhos lindos, né, tudo lindo, tudo maravilhoso. E um monte de gente querendo ser como aquela pessoa. E a pessoa, de repente, se suicida. Então, tá com alguma carência, tá com alguma carestia, alguma pobreza? Sim. Porque essas coisas não são a mesma coisa que o amor. Sentir-se amado e amar. Sentir-se amado e amar, né? Então, rico, realmente, diz Vinícius, só passou um pela terra. Foi aquele que disse: as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quem que disse isso? Jesus. Segundo Vinícius, foi o único rico que passou pelo planeta Terra. Quanto ao mais, este mundo não passa de grande asilo, de vasto recolhimento de enfermos e de indigentes. Ou seja, todos nós somos pobres. Por quê? Porque ainda não nos sentimos amados por Deus e por Jesus. Não é que nós não sejamos, não. Nós somos amados. Nós somos ricos, meus irmãos, do amor e da misericórdia de Jesus e de Deus. Mas nós não percebemos. Nós não sentimos esse amor e essa misericórdia. Só as oportunidades que nós temos, isso é uma demonstração de amor e de misericórdia de Deus e de Jesus para conosco, que se nós parássemos para refletir, aí sim, nós seríamos as pessoas que nós nos sentiríamos as pessoas mais ricas do mundo, mais felizes, mas nós não sentimos, nós não percebemos, ou se percebemos, não valorizamos, né? Então diz Vinícius aqui: quanto ao mais, este mundo não passa de grande asilo, de vasto recolhimento de enfermos e de indigentes. Sejamos pobres ou ricos de dinheiro, todos nós somos indigentes aqui na terra. Misericórdia, Senhor, diz Vinícius, para todos os homens. E nós somos, né, agraciados com a misericórdia e com o amor de Deus e de Jesus. Mas Vinícius ainda roga, uma vez mais, misericórdia, né? E aí, meus irmãos, para finalizar aqui a nossa pregação de hoje, a nossa reflexão,
do livro Parnaso de Além-Túmulo, um soneto de Cruz e Souza, intitulado Felizes os que têm Deus. E aí eu vou pedir licença para acrescentar: felizes e ricos os que têm Deus. Entre esse mundo de apodrecimento e a vida de alma livre, de alma pura, ainda se encontra a imensidade escura das fronteiras de cinza e esquecimento. Só o pensador sofre e anda à procura da verdade e da luz no sentimento. Pode guardar, ou melhor, eu vou reiniciar a segunda estrofe, né? Só o pensador que sofre e anda à procura da verdade e da luz no sentimento pode guardar esse deslumbramento da fé, fonte de mística ventura. Feliz o que tem Deus nessa batalha, da miséria terrena que estraçalha todo o anseio de amor ou de bonança. Venturoso o que vai por entre as dores, atravessando o oceano de amargores, no bergantim sagrado da esperança. Então, meus irmãos, tenhamos esperança, sintamos, percebamos o amor e a misericórdia de Deus. Tenhamos fé. Essa é a receita, segundo Cruz e Souza, segundo Vinícius, segundo os nossos amigos e benfeitores espirituais, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos ricos. Então, a gente que está começando aí, né, um ano novo, né, de 2024, com muitas oportunidades, façamos isso, né? E aí, independente da situação financeira, independente se falta alguma coisa, seja em que aspecto, em que campo for na nossa vida, nós vamos nos sentir, sim, ricos, felizes, agraciados, amados por Deus, por nosso Senhor Jesus, e com um patrimônio, né, de misericórdia, de graça, de bênçãos, que muitas vezes nós não temos condição de contabilizar, porque são infinitos. Que Deus nos abençoe, né? Vamos pedir a Ele que autorize o encerramento da nossa reflexão de hoje, né? Agradecendo mais uma vez pela bênção, pela oportunidade, e que todos nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana, né, de muita caridade, de muita fé, de muita esperança, de muito reconhecimento da graça, da misericórdia e do amor divinos. Muito obrigado pela sua atenção e uma boa noite a todos.